Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje falaremos sobre cristianismo primitivo e comunismo. Vejam bem, o cristianismo é uma prática. O cristianismo não pode ser compreendido como um conjunto de doutrinas nas quais acreditar. O cristianismo estabelece uma prática de vida, uma forma de viver a vida. Então, tendo em vista que o cristianismo é uma prática, isso é, que o cristianismo, de certa maneira, ele também estabelece uma moral e uma ética, que tipo de política nós podemos extrair a partir desta prática? Porque há uma ligação muito importante entre ética e política. Platão e Aristóteles já falavam muito sobre isso. Para Aristóteles, por exemplo, era impossível você separar ética de política. Então, se nós temos uma prática, se nós temos, de certa maneira, uma ética cristã, que política se deriva disso? É uma questão muito importante para a gente discutir hoje, tendo em vista que alguns supostos cristãos perseguem um padre porque ele está seguindo o exemplo de Jesus. É uma coisa que não faz absolutamente o menor sentido, e nós vamos ver como as primeiras comunidades cristãs entendiam a questão do comunismo. Nós vamos falar sobre o comunismo primitivo nas primeiras comunidades cristãs. E ao final do vídeo nós vamos mostrar também que há uma diferença entre esse comunismo primitivo da igreja e o chamado socialismo científico de Marx e Engels. E também nós vamos responder a uma objeção muito comum, porque sempre que eu toco nesse assunto, aparece a mesma objeção de sempre que não faz absolutamente o menor sentido. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, porque não tem data nem para você começar e nem para você terminar. O seu acesso é vitalício a todo o conteúdo e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, para ver a grade curricular, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso faz um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Para mais informações, basta acessar o link que também está aqui na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, cristianismo primitivo e comunismo. Como nós já antecipamos no início deste vídeo, Aristóteles pensava que não era possível separar ética e política. Ele pensava que a ética examinava os meios para tornar o indivíduo feliz, enquanto a política era a ciência do bem para o homem. De maneira mais genérica, a gente pode ainda dizer, não especificamente sobre Aristóteles, mas para a gente tentar definir brevemente o que é a ética e o que é a política, a ética é a área da filosofia que trata da avaliação das ações dos indivíduos, enquanto que a política tem como alvo a tematização e a regulação dos assuntos comuns. Agora, a gente não pode dizer que a política se reduz a uma mera aplicação de uma moral, porque em um Estado laico há grupos com diferentes princípios normativos sobre o que é uma boa vida, sobre o que é uma vida feliz, o que é uma vida moral. Então, a gente não pode simplesmente tentar fazer política com os conceitos morais de um determinado grupo político, porque a gente tem pessoas de diferentes religiões, diferentes credos. Então, na arena política, os critérios são outros. Agora, os dois campos também não podem ser simplesmente separados, de modo que a prática cristã, e este é o tema do nosso vídeo, engendra também uma política cristã. E nós queremos falar exatamente sobre o tipo de política que uma prática cristã deveria engendrar. Para os primeiros cristãos era muito claro que uma vida cristã significava uma prática cristã, e não simplesmente dizer que determinado conjunto de crenças é verdadeiro, não simplesmente dizer, isso é verdade, a minha crença é essa, logo sou cristão. Eles não pensavam isso, eles sabiam que uma vida cristã significava uma prática, um agir. E eles tinham como modelo justamente aquele mestre que havia multiplicado pães e peixes a fim de alimentar uma multidão faminta. Então vejam só,
Pegando como exemplo essa multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão faminta, que tipo de princípio a gente pode extrair daí que poderia resultar em uma prática política? Mas vamos examinar um pouco mais se qualquer política pode ser considerada compatível com uma prática cristã. Isso é, se tanto faz a posição política do cristão, se ele pode se decidir por qualquer lado. Seria possível, talvez, uma prática que fosse cristã e maquiavélica ao mesmo tempo? Eu explico. Maquiavel pensava que deveria haver uma separação entre ética e política. De modo que, em sua obra O Príncipe, sua obra mais conhecida, ele afirma algumas coisas como, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, os homens ou precisam ser adulados ou esmagados. Isso é, ou você adula as pessoas ou você esmaga. Isso aí está em O Príncipe de Maquiavel. Será que isso cai bem no conjunto de crenças de um cristão? Será que um cristão ele pode ter uma vida privada cristã e uma vida política completamente diferente, com outros princípios, uma coisa que não tem nada a ver com a outra? Um outro exemplo também aqui de Maquiavel. O Maquiavel ele fala o seguinte, essa citação também extraí de O Príncipe, ele fala o seguinte, olha, o dano que causar a um homem deve ser tal que não preciseis temer sua vingança. Isso é, se você for causar dano a alguém, esmague de tal forma que você não precisa nem temer a vingança do indivíduo. Será que isso cai bem para um cristão? Será que um indivíduo que professa ser um seguidor de Jesus Cristo, que professa viver uma vida como daquele que morreu na cruz, será que ele pode praticar um tipo de política dessa? Então será que é possível ser cristão e maquiavélico ao mesmo tempo? Nós já demos o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu quero dar um outro exemplo de Jesus para a gente pensar que tipo de política a gente poderia extrair a partir das práticas do Mestre. Além de ter multiplicado pães e peixes para alimentar uma multidão, ele também deu uma parábola bem interessante que é conhecida como a parábola do bom samaritano. E nessa parábola, Jesus deixou muito claro como que os seus seguidores deveriam se relacionar com aqueles considerados os seus oponentes. E Jesus foi muito inteligente nessa parábola porque ele utilizou como exemplo justamente um samaritano porque era de um grupo que tinha uma grande rivalidade com os judeus. Então ele queria mostrar justamente o seguinte, olha, o seu próximo é também aqueles com os quais você tem rivalidade. Este é o seu próximo. Então, que tipo de política a gente poderia extrair a partir da parábola do bom samaritano? E vejam, lembre-se todo que o fio aqui da nossa argumentação é nós temos uma prática de vida. E a partir dessa prática, quais princípios políticos nós podemos extrair? A parábola de Jesus em si não é política, tá? É uma parábola para ensinar uma prática de vida, mas há uma relação entre a prática de vida e os princípios políticos. E a pergunta é, mais uma vez, que tipo de política a gente pode extrair a partir de ensinamentos como estes? Mas avançando um pouco mais na história, e ao invés de falar sobre Jesus Cristo, vamos falar sobre o cristianismo primitivo, ou sobre como os primeiros cristãos compreendiam a mensagem de seu mestre. O cristianismo primitivo encontrou um terreno fértil para sua expansão principalmente entre as camadas mais pobres da população. O cristianismo não era simplesmente uma, como alguns gostam de dizer, uma ideologia alienante, uma coisa imposta pelas classes dominantes. Não, o cristianismo era uma religião proibida, ilegal e perseguida. Era um movimento autenticamente popular e que ganhava espaço justamente por responder aos anseios por justiça e igualdade social. E a estrutura comunista da igreja primitiva deixa isso muito claro. E essa estrutura comunista foi um dos principais atrativos do cristianismo para os pobres. As primeiras comunidades cristãs eram muito semelhantes com o próprio movimento comunista do século XIX. E a gente tem isso aqui em Engels. Eu estou aqui com a obra Para uma História do Cristianismo Primitivo. Na verdade, é um pequeno texto de Engels, e eu gostaria de ler algumas das frases iniciais deste artigo, a fim de que você perceba as enormes semelhanças e similaridades entre
as primeiras comunidades cristãs primitivas e o movimento comunista, o movimento de trabalhadores do século XIX. O Engels começa esse texto falando o seguinte: a história do cristianismo primitivo oferece curiosos pontos de contato com o movimento operário moderno. Como este, o cristianismo era, na origem, o movimento dos oprimidos. Apareceu primeiro como a religião dos escravos e dos libertos, dos pobres e dos homens privados de direitos, dos povos subjugados ou dispersos por Roma. Os dois, o cristianismo como o socialismo operário, pregam uma libertação próxima da servidão e da miséria. O cristianismo transpõe essa libertação para o além, numa vida depois da morte, no céu. O socialismo coloca no mundo, numa transformação da sociedade. Os dois são perseguidos e encurralados. Os seus aderentes são proscritos e submetidos a leis de exceção, uns como inimigos do gênero humano, os outros como inimigos do governo, da religião, da família, da ordem social. Nessa passagem, Engels deixa claro as semelhanças entre a igreja cristã primitiva e a organização dos trabalhadores comunistas no século XIX. E Engels traz uma citação bem interessante também, que vem de Ernest Renan, o autor deste livro aqui muito famoso, que é A Vida de Jesus. Ernest Renan foi um escritor, foi um historiador da história da igreja. Ele conhecia profundamente não apenas a vida de Jesus, mas também a história do cristianismo primitivo. E o Ernest Renan é citado por Engels aqui como dizendo o seguinte: se quiserem fazer uma ideia das primeiras comunidades cristãs, observem uma seção local da Associação Internacional de Trabalhadores. O que era a Associação Internacional de Trabalhadores? É como se fosse uma organização, um movimento, uma organização guarda-chuva que reunia diversas outras organizações menores de trabalhadores. E o Ernest Renan, vivendo naquele período na França, no século XIX, fala: olha, o que eu vejo aqui nessa internacional comunista é o que eu vejo através dos meus estudos históricos na comunidade cristã primitiva. Então não é apenas o Engels que está falando isso, mas o próprio Ernest Renan também percebia tal similaridade. A relação entre o socialismo e a igreja cristã primitiva também foi abordada por Rosa Luxemburgo em um artigo chamado O Socialismo e as Igrejas, um texto de 1905. Rosa Luxemburgo foi uma teórica marxista polonesa que foi assassinada pelos nazistas. E nesse texto ela vai mostrar a relação entre a fé dos primeiros cristãos e o socialismo moderno e contemporâneo. E ela faz diversas afirmações muito interessantes nessa obra, a fim de desfazer também alguns mal-entendidos, algumas mentiras deliberadamente espalhadas para afastar os trabalhadores de qualquer discussão sobre o comunismo enquanto alternativa política. Então a Rosa Luxemburgo ela afirma, por exemplo, o seguinte nesse texto. Ela fala: olha, todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar a felicidade. Ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa particular dos outros. Isto é o que os socialistas pensam. Isso deixa muito claro que os comunistas não pretendem perseguir a religião de ninguém, tendo em vista que o próprio Karl Marx pensava que a religião desapareceria naturalmente ao se transformar as condições sociais que produzem a própria religião. Karl Marx não pensava que deveria se impor uma proibição às religiões. Os comunistas não pensam isso e sabem que isso é uma tremenda bobagem. Os únicos que falam isso são os reacionários que não leem Marx e querem difamar o marxismo ao invés de discutir a questão de maneira séria e elevar o nível do debate. A Rosa Luxemburgo também afirma nesse texto que os comunistas propõem acabar com a exploração do povo pelos ricos. Sendo assim, os cristãos, então, deveriam ser os primeiros a se empenhar também nessa tarefa, mais do que os próprios comunistas, tendo em vista que o próprio Jesus ensinou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a Rosa fala o seguinte: olha, os comunistas também tentam trazer a todos os países regimes sociais baseados na igualdade, na liberdade e na fraternidade de todos os cidadãos. Agora, se os líderes religiosos realmente desejam que aquele princípio ama teu próximo como a ti mesmo, que ele seja aplicado na vida real, então por que é que esses líderes religiosos não reagem bem
e com entusiasmo a essa proposta dos comunistas de trazer a paz social, de trazer a igualdade entre os indivíduos. Nós já falamos, uma moral cristã engendra, em certa medida, também uma política cristã. Então, se você deve amar o seu próximo como a ti mesmo, se o teu próximo é o samaritano, aquela pessoa daquele grupo que você acha que não tem nada a ver com você, bom, que tipo de política nós podemos extrair disso aí? Mas nós precisamos falar um pouco mais sobre a igreja cristã primitiva. Eu quero dar mais um pouco de contexto, mostrar o que os primeiros cristãos pensavam, e isso a gente pode encontrar não apenas na história, na literatura apócrifa, mas também na própria Bíblia, naqueles textos considerados canônicos. Então, vamos tentar compreender melhor o mundo no qual as primeiras comunidades cristãs surgiram e se desenvolveram. Vejam bem, a igreja cristã primitiva se desenvolveu principalmente na Roma Antiga, no período do declínio do Império Romano, um império antes rico e muito poderoso. E aquela região compreendia territórios que hoje são, por exemplo, a Itália, a Espanha, parte da França, parte da Turquia, a Palestina e vários outros. Por um lado, naquele contexto histórico, vivia um bando de gente rica, um bando de pessoas que gozavam da luxúria, de todos os prazeres, e por outro lado, vivia uma enorme massa de pobres que literalmente apodrecia na pobreza. E todo o Império Romano foi mergulhado então em completa desordem e cercado por inimigos externos. O povo estava sem pão, sem abrigo, sem vestuário, sem esperança e sem possibilidade de sair da pobreza. E foi neste contexto que começaram a proliferar as primeiras comunidades cristãs. E nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos um texto canônico que está ali na própria Bíblia, o seguinte, uma descrição da primeira comunidade de Jerusalém. O texto é o seguinte, olha: entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e a cada um era distribuído de acordo com a sua necessidade. Este é um texto bem conhecido que mostra como que aquela comunidade em Jerusalém pensava, isso é, compartilhar os bens. Isso é uma forma de organização comunista, mas é o comunismo primitivo. No final do vídeo, como a gente já prometeu, a gente vai mostrar a diferença entre esse comunismo dos cristãos primitivos e o comunismo marxista. Mas vamos continuar aqui. No ano de 1780, um historiador chamado Vogel, que é um historiador que é citado pela Rosa Luxemburgo no texto que nós já mencionamos, ele escreve também basicamente a mesma coisa sobre os primeiros cristãos. Esse historiador fala o seguinte: de acordo com a regra, todo cristão tinha direito à propriedade de todos os membros da comunidade. Caso quisesse, podia pedir que os membros mais ricos dividissem a sua fortuna com ele, de acordo com as suas necessidades. Todo cristão podia fazer uso da propriedade dos seus irmãos. Assim, os cristãos que não tinham casa podiam exigir do que tinha 2 ou 3 que os recebesse. O proprietário conservava para si próprio apenas a sua própria casa, mas por causa da comunidade de gozo dos bens, tinha de dar-se habitação àquele que a não tinha. Era uma prática muito comum da igreja de colocar o dinheiro em uma caixa comum e um membro da sociedade, um membro daquela comunidade que era especificamente escolhido para tal tarefa, dividia a fortuna coletiva entre todos. Mas não era só isso não. Tá? Entre os primeiros cristãos, o comunismo foi levado tão longe que eles tomavam até suas refeições em comum, de modo que a sua vida familiar era, portanto, literalmente abolida. Todas as famílias cristãs numa sociedade viviam juntas como uma única grande família. Então, quando eles acusam os comunistas de querer acabar ou abolir a família, na verdade, os cristãos primitivos já tinham abolido esse tipo de família aqui. Há, no entanto, um problema com esse tipo de comunismo praticado pelos primeiros cristãos. É porque esse comunismo primitivo era baseado no consumo de produtos acabados e não era um comunismo do trabalho. E por isso que esse comunismo se mostrou incapaz
de reformar aquela sociedade romana da época e de colocar um fim à desigualdade entre os indivíduos. Isso é, esse comunismo dos primeiros cristãos foi incapaz de derrubar aquela barreira que separa ricos e pobres em uma sociedade. Agora, essa perspectiva comunista cristã ainda ecoou pelos séculos seguintes. Eu gostaria de trazer aqui um trecho de uma pregação de João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla. João Crisóstomo nasceu no ano de 347 e faleceu em 407. João Crisóstomo pregou ardentemente para que os cristãos retornassem ao primeiro comunismo dos apóstolos. Na sua 11ª homilia sobre os Atos dos Apóstolos, ele afirma o seguinte: "E havia uma grande caridade entre eles, os apóstolos. Ninguém era pobre entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum. Uma caridade existia em todos eles. Esta caridade consistia em que não havia pobre entre eles, de tal modo que os que tinham bens apressavam-se a desprender-se deles. Não dividiam as suas fortunas em duas partes, dando uma e guardando a outra. Davam o que tinham. Assim, não havia desigualdade entre eles. Todos viviam em grande abundância. Tudo se fazia com maior respeito. O que davam não passava da mão do doador para a mão do que recebia. As suas dádivas eram sem ostentação. Traziam os bens aos pés dos apóstolos, que se tornavam os controladores e donos deles e que os usavam, daí para o futuro, como bens da comunidade e já não como propriedade de indivíduos. Por este meio, cortaram a possibilidade da vã-glória. Por que é que se terão perdido essas tradições? Ricos e pobres poderiam todos tirar proveito destes costumes piedosos e uns aos outros sentiríamos o mesmo prazer em nos conformarmos com eles. Nos mosteiros ainda se vive como na primitiva igreja. E quem morre de fome ali? Quem é que ali não encontra o bastante para comer? Nessa homilia de João Crisóstomo, ele está relembrando como os primeiros cristãos se organizavam e está chamando os homens de seu tempo a se organizar da mesma maneira. Mas isso foi, infelizmente, em vão. Um pouquinho mais para frente, a gente também tem um trecho de Gregório. Gregório o Grande também, em uma de suas pregações, afirmou o seguinte: vejam só que Gregório é ainda mais radical. Não é, de modo algum, suficiente não roubar a propriedade dos outros. É errado conservar para si próprio a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para seu próprio uso o que proveria os pobres, pode dizer-se que está a matar os que podiam ter vivido da sua abundância. Quando repartimos com o que estão sofrendo, nós não damos o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isso não é um ato de misericórdia, mas o pagamento de uma dívida. Como nós podemos ver, Gregório, no século VI, é ainda mais radical e chega a dizer que é um assassino aquele que não dá aos outros o que possui. Nós podemos mostrar também na tradição protestante ecos desse comunismo primitivo, e especialmente na figura de Thomas Müntzer, que foi um reformador protestante. Vejam, na época da Reforma Protestante havia basicamente 3 facções: os católicos conservadores, os reformadores moderados, representados pelo próprio Martinho Lutero, e os reformadores plebeus e revolucionários, representados por Thomas Müntzer. E é sobre ele que a gente quer falar agora. O Martinho Lutero começou a Reforma Protestante de maneira mais radical, mas aos poucos ele se tornou moderado e decidiu se aliar às alas mais baixas da classe dominante. E com isso houve uma cisão na Reforma Protestante, e de modo que foi o Thomas Müntzer quem acabou representando os interesses do povo pobre, dos plebeus, dos camponeses, e especialmente nas chamadas revoltas camponesas que se iniciaram em 1524, que foi um movimento que se espalhou por toda a Alemanha e em alguns outros países da Europa. Martinho Lutero foi importante, segundo o próprio Engels, porque Lutero forneceu ao movimento plebeu uma ferramenta poderosa, que foi a tradução da Bíblia. Os camponeses passaram então a comparar a sociedade feudal em que viviam com as sociedades cristãs primitivas.
E os camponeses perceberam que essas sociedades não tinham absolutamente nada a ver uma com a outra. Thomas Müntzer foi originalmente apenas um teólogo pobre, né, com o título de doutor, mas então ele foi se tornando aos poucos um agitador político. E a ala protestante representada por Thomas Müntzer tinha também um programa político-teológico bem definido, o qual consistia basicamente em estabelecer o reino de Deus na Terra, aqui e agora. E por reino de Deus, Thomas Müntzer entendia nada menos que uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Se você quiser conhecer mais sobre o Thomas Müntzer, eu recomendo a leitura da obra As Revoltas Camponesas na Alemanha, de autoria do Friedrich Engels. O que nós podemos dizer aqui então à guisa de conclusão? A Rosa Luxemburgo, que foi um dos nossos apoios aqui durante o vídeo, observa que os líderes cristãos que combatem o comunismo estão, na prática, combatendo também a prática dos primeiros cristãos. Isso é, combater os comunistas hoje é como combater os primeiros cristãos. E nós temos que considerar também que estes cristãos estavam histórica e culturalmente muito mais próximos de Jesus do que nós hoje, 2000 anos depois. De modo que nós devemos prestar especial atenção à maneira como estes viam e viviam o Evangelho. E agora mais duas coisas importantes que no início do vídeo eu falei que eu apresentaria agora no final. A primeira delas é distinguir entre esse comunismo primitivo dos primeiros cristãos e a teoria do socialismo científico de Marx e Engels, e também uma objeção muito comum que às vezes se levanta em relação a este tema. Então, sobre essa distinção entre essas duas formas de comunismo. Vejam só, a exigência feita pelos cristãos de coletivizar a propriedade não dizia respeito aos meios de produção como faz o marxismo. Isso é, os cristãos primitivos queriam socializar apenas os bens de consumo. Agora, o marxismo fala de outra coisa. O marxismo não fala de socializar as coisas que eu tenho na minha casa. Tá? O comunismo de tipo marxista não fala que eu tenho que pegar essa estante de livros aqui e colocar isso geral para a galera. Não, isso aqui eu comprei com o meu trabalho, é meu mesmo. Tá? E a proposta do Marx não é socializar isso, dar as minhas coisas pessoais para os outros, mas socializar os meios de produção. Então vejam, os cristãos primitivos, eles não pediam que a terra, as oficinas, os instrumentos de trabalho se tornassem propriedade coletiva de toda a sociedade. Não, mas eles diziam unicamente que tudo deveria ser repartido entre eles, mas coisas como casas, roupas, alimentos, isso é, os produtos acabados mais necessários à vida. Isso é, produtos já prontos. Tá? A diferença é isso. Quando você fala da produção de produtos e quando você fala dos produtos já acabados. Os comunistas cristãos, os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles não se preocuparam em investigar a origem dessas riquezas. O trabalho ali naquela sociedade sempre recaiu sobre os escravos. Então, aquele povo cristão desejava apenas que aqueles que possuíam a riqueza viessem para o cristianismo e com isso eles distribuiriam todos os seus bens. E aí todo mundo ficaria numa boa, né? Mas seria uma coisa assim, vamos converter os ricos para que eles distribuam as suas riquezas com a gente. Agora, o marxismo não propõe nada disso. Tá? O marxismo não propõe a distribuição dos produtos prontos, dos produtos acabados, mas o fim da exploração no processo produtivo. O comunismo para o marxismo é isso. O fim da exploração no processo de produção. É uma coisa bem diferente, mais uma vez eu vou dar esse exemplo, é bem diferente de eu ter que pegar as minhas coisas e distribuir geral para a galera. E antes de finalizar, é necessário também responder a uma objeção muito comum, sempre levantada por crentes resistentes ao comunismo quando a gente apresenta este tema. A ideia básica dessa objeção é dizer que o comunismo das primeiras comunidades cristãs foi uma decisão livre e autônoma das primeiras comunidades, mas que uma revolução socialista
é imposta pela força, né? É uma imposição feita através de uma revolução. Mas vejam só, essa objeção erra completamente o ponto da discussão. Não se trata de discutir como uma organização socialista deve ser alcançada. A questão em debate aqui não é como se chegar lá, mas se esta é a forma de organização social mais próxima do espírito do cristianismo. A questão é essa. Então, o debate sobre o melhor caminho para se chegar a esse tipo de sociedade, se este caminho seria através de uma revolução ou através de reformas lentas e graduais, isso é outro debate, isso é outra questão. Isso é apenas uma discussão interna daqueles que já estão de acordo no objetivo principal final. Então vejam, a pergunta é: o socialismo se aproxima mais da prática das comunidades cristãs primitivas do que o capitalismo? O que se parece mais com a forma com que os primeiros cristãos viviam? O socialismo ou o capitalismo? E resta ainda fazer um último esclarecimento. Qualquer Estado é um órgão de opressão de uma classe sobre outra. O capitalismo hoje não é mantido de maneira natural ou pacífica. Não, o capitalismo hoje é mantido através da violência do atual Estado, que também é chamado de Estado burguês. Não é à toa que as principais instituições do Estado são exército e polícia. Isso é, para manter a ordem pela força, pela violência. Então, caracterizar o Estado socialista como ditatorial, mas ao mesmo tempo afirmar que o Estado burguês é democrático, isso não é apenas um erro crasso, isso é uma afirmação ideológica, no sentido nato da palavra ideológico, porque é uma afirmação que visa legitimar a exploração burguesa sobre a imensa maioria da população deste planeta. Então, se for um cristão que diz o seguinte: não, eu sou contra todo tipo de opressão, bom, então esse indivíduo deve se tornar anarquista ou comunista. Mas dizer que sou pelo capitalismo porque o capitalismo é neutro, não. A violência já está instalada agora, hoje, nesse dia. O Estado burguês está cometendo violências hoje, no dia que você está assistindo este vídeo. Tá? Então, se é contra todo tipo de opressão, então, por uma sociedade sem Estado. E quem é que propõe uma sociedade sem Estado? Anarquistas e comunistas. Porque, ao contrário do que dizem, o objetivo final dos comunistas é uma sociedade sem Estado. E esse é o objetivo comum entre anarquistas e comunistas. E eles vão divergir só quanto ao momento de acabar com este Estado. Mas o objetivo final dos comunistas também é acabar com o Estado. Então foi este aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está aqui na descrição deste vídeo, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, ou então faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. E você também pode se tornar membro do canal, tendo acesso ao nosso clube de leitura e aos vídeos mais longos e explicativos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo.